Olá, essa é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming, YouTube, Prime Video. Em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com os dirigentes das 6 maiores centrais sindicais do Brasil. Na pauta, a revisão de alguns pontos da legislação trabalhista. Lula também trabalha na PEC da transição. Diante da resistência de líderes partidários aos 4 anos propostos, petistas no Senado já trabalham com a perspectiva de um prazo máximo de 2 anos para que os recursos do Auxílio Brasil Turbinado, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, fiquem fora do teto de gastos a partir do ano que vem. O CNN Arena começa agora comigo, Felipe Moura Brasil, hoje com a participação de Cláudio Dantas, diretor-geral de jornalismo de O Antagonista, que vai aparecer no telão em instantes. Hélio Beltrão, fundador do Instituto Mises Brasil, aqui no estúdio. Boa noite, Hélio, tudo bem? Boa noite, Felipe, excelente. E a nossa Raquel Landim, tudo bem, Raquel? Tudo bom, Felipe. Vamos em frente com o CNN Arena. Mais um dia de articulação para o governo eleito em Brasília. Lula passou o dia em reuniões no gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. O petista se reuniu com centrais sindicais e também com integrantes do partido. Tainá Farfan acompanhou a movimentação e traz os detalhes desses encontros. Oi, Tainá, boa noite, tudo bem? Oi, Felipe, tudo ótimo por aqui, espero que por aí também. Uma excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Hoje foi um dia em que Lula passou o dia inteiro aqui no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, que funciona como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição. E ele deixou agora há pouquinho, tem cerca de 10 minutos que ele deixou aqui o CCBB, segundo me informaram os nossos colegas aqui que estavam acompanhando a portaria da saída dele. O CCBB é bem grande, então a gente se divide aqui, vai somando força, um ajudando o outro, viu, Felipe? E agora, na parte da tarde, Lula se reuniu com representantes, com membros ali do Partido dos Trabalhadores, do próprio partido dele. Ele fez mais uma reunião com os partidos, né? Ele tem se reunido durante essa semana, a gente acompanhou que ele se reuniu com o MDB, com o PSD. Hoje foi a vez do próprio partido dele, Partido dos Trabalhadores, para discutir, claro, articulação política e também composição ministerial. Ele chegou aqui no CCBB por volta de 11 horas da manhã e se reuniu com essas centrais sindicais. O que a gente conseguiu apurar conversando com esses representantes das centrais sindicais, com os presidentes desses sindicatos que acompanharam, participaram dessa reunião, é que foi discutido ali a possível revogação de alguns pontos da reforma trabalhista. E ficou meio claro aqui que eles já não defendem mais de forma tão dura a revogação total dessa reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, ainda no governo de Michel Temer. A ideia, segundo eles, seria revogar apenas alguns pontos dessa reforma trabalhista e isso foi tratado ali com Lula. Eles também chegaram a um consenso, teriam chegado a um consenso nessa reunião de não retornar com aquele imposto sindical, mas gostariam de ter uma abertura para ter uma conversa melhor ali com as empresas, né, nesse acerto entre empregados e patrão. Outro ponto que eles discutiram ali seria um reajuste real do salário mínimo, que está previsto para 2023, é aquele valor de R$ 1.302 para o ano que vem. E eles conversaram aqui com Lula defendendo um aumento de R$ 1.342. Lula teria acatado, né, teria aceitado, visto com bons olhos essa proposta deles e afirmou que discutiria esse ponto já nas próximas semanas. Bom, Lula chegou aqui na parte da manhã, passou o dia inteiro aqui. Durante essa semana a gente acompanhou que ele passou alguns dias se reunindo no hotel em que ele está hospedado aqui em Brasília. Hoje o dia foi inteiro aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. A previsão é que amanhã ele também retorne aqui para o CCBB e amanhã também ele retorna para São Paulo. Ele que chegou domingo acompanhado de Fernando Haddad. Fernando Haddad retornou ontem para São Paulo e hoje no Centro Cultural Banco do Brasil a gente acompanhou outras coletivas com representantes, com membros daqueles grupos temáticos dessa equipe de transição. São 30 grupos que entregaram ontem seus relatórios preliminares, alguns deixaram para entregar hoje. A gente acompanhou essas coletivas também com aquele relatório preliminar, com um balanço do que o novo governo deve herdar a partir do dia 1º de janeiro. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá Farfan, com todos os detalhes. E o Lula tem uma equipe inchada
para a transição. São cerca de 50 nomes oficiais que recebem salários, mas há centenas de colaboradores nesse período. E entre esses colaboradores já devem sair alguns nomes para integrar os ministérios. Hoje, em entrevista à CNN, Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central durante os governos de Lula e ministro da Fazenda de Michel Temer, negou que deve integrar o ministério do novo governo. Meirelles reforçou que assumiu compromissos no setor privado. Vamos acompanhar. Não, eu não tenho planos nesse momento de integração do governo. Eu, inclusive, já disse, eu aceitei alguns desafios importantes aí do setor privado. Sou membro do Conselho Global da maior corretora de criptoativos do mundo, que é a Binance, onde eu tenho reuniões internacionais relevantes, constantes. Por outro lado, também estou organizando alguns projetos aí na área digital muito interessantes, muito importantes, e eu tenho períodos onde eu fico no governo, períodos onde eu fico no setor privado. Eu passei a maior parte da minha carreira no setor privado, 8 anos no Banco Central, voltei 5 anos no setor privado, mais depois 5 anos do governo, entre Ministério da Fazenda e Economia de São Paulo, e agora é o meu momento de novo de estar no setor privado. Mas estou colaborando aqui, colaborando com opiniões, colaboro com o país, sempre que necessário, mas não é, no momento, a minha intenção ocupar cargos neste governo. E uma das áreas sensíveis da transição é a agricultura. Lula teve pouco apoio do agronegócio, principalmente no Centro-Oeste e no Sul. E o diagnóstico do grupo de transição envolve orçamento para programas de crédito e agricultura de baixo carbono. Um dos integrantes da equipe, o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, falou à CNN sobre os principais pontos que vão ser debatidos nessa transição. Vamos ouvir. A principal demanda é com relação a crédito, realmente que está bastante restrito, né, por falta de recurso para equalizar em programas importantes como o programa de armazenagem, o próprio custeio, e programas como o ABC, que é a agricultura de baixo carbono. E discutimos também com o setor pautas importantes da defesa sanitária, que acaba envolvendo as exportações e o próprio consumo humano aqui no Brasil. Isso passa também por questão orçamentária e, inclusive, de recurso para a gente trabalhar dentro da PEC. Vamos aos nossos analistas. Raquel Landim, eu começo por você. A gente tem muitos temas aí tratados na reportagem, todos giram em torno da PEC de transição, também chamada PEC do estouro. O que você destaca hoje? Felipe, está se tentando alcançar um consenso no Congresso Nacional. Hoje, um meio do caminho que vem sendo desenhado é você reduzir o prazo para 2 anos. Aliados ali do presidente eleito Lula já admitem esse prazo como uma opção. Eles que vinham primeiro defendendo que a PEC fosse permanente, depois que ela permanecesse pelos 4 anos do governo Lula, agora baixaram a ambição para 2 anos. E você tem uma ala da oposição ligada ali, o PP de Arthur Lira já manifestou isso publicamente, defendendo que seja apenas para 1 ano. O argumento dos aliados do Lula é que se você mandar essa PEC já para você, valendo apenas para o próximo ano, já em abril do ano que vem você tem que mandar o projeto de lei orçamentária de 2024. Então você teria que aprovar uma PEC agora e outra no comecinho do ano que vem. Mais ou menos. A regra realmente é você enviar a PILOA, que é o jargão técnico para esse projeto de lei orçamentária, até abril. Mas a gente já teve PILOA aprovado junto com o orçamento em dezembro. Então está essa queda de braço em relação ao prazo e em relação também ao valor. Tudo isso se resume em... o Congresso vai conseguir botar Lula para negociar com ele todos os anos? É isso que está por trás e é isso que eles querem quando negociam esse prazo. A gente sabe que o PT inicialmente queria o valor do Bolsa Família fora do teto de uma maneira permanente. Depois é como se já tivesse feito uma concessão para que esse valor ficasse fora do teto ao longo de 4 anos. Agora tem correntes no Congresso que defendem 2 anos e algumas defendem 1 ano. Eu costumo dizer que há questões
mais e menos republicanas a serem negociadas anualmente. Tem gente ali interessada em manter emendas de relator, orçamento secreto, tem gente interessada em cobrar do governo reforma tributária, reforma trabalhista e outras medidas de cortes de gastos que avaliam que sejam mal feitos. Você considera importante que seja anual essa negociação? Eu acredito que sim, Felipe. É importante porque a negociação do orçamento deveria se dar por bases do que cabe no orçamento federal, né? Então, deveria ser anualmente. O que eles querem é uma licença para gastar durante 2 ou 4 anos e agora já estão diminuindo as ambições, já sabiam, né? Já colocaram um valor muito maior. A gente falou aqui outro dia de que só seria necessário 50 bilhões, cerca de 50 bilhões de reais para estender de 400 para 600 o Bolsa Família, como se chama agora, e um pouquinho mais para atender aqueles R$150 para até 6 anos de idade, filhos de até 6 anos de idade. Mas não, eles querem mais, eles querem uma licença para gastar. Só que o cobertor do orçamento é limitado. Se você puxa para cá, puxa para lá. Então, eles querem tomar mais dívida e tomando mais dívida, os juros sobem, o mercado já está colocando os juros mais altos futuros. Isso significa que a economia vai ficar mais fraca, que o investimento vai cair, que o desemprego vai aumentar e que o Banco Central vai ser obrigado a manter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Certo, Hélio Beltrão, deixa eu dar boa noite aqui ao Cláudio Dantas. Cláudio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Parabéns pelo programa. Boa noite, Raquel. Boa noite, Hélio. Muito bem, Cláudio. A gente está falando aqui da PEC de transição, dessas questões a serem debatidas no Congresso Nacional, sobre o prazo, sobre o valor. A gente vê que para fazer o adicional do Bolsa Família fora do teto, precisava ali de pouco mais de 50 bilhões. Mas o PT tentou botar todo o Bolsa Família a R$600 fora do teto e mais aqueles 23 bilhões de reais de investimento. Entre esse valor adicional, que chegou a ser defendido até pelo Ciro Nogueira, de 50 e poucos bilhões, e esses 198 bilhões, você já tem mais ou menos uma noção de qual valor que vai sair desse filtro parlamentar? Olha, eu conversei hoje, inclusive, com várias lideranças aqui no Congresso e a tese que está sendo defendida, ela é muito parecida com a PEC alternativa sugerida pelo Tasso Gereissati. Então, é o pagamento apenas dos R$200 fora do teto, do complemento, né, para formar ali os R$600, mais os 150 para famílias com crianças, né? Além disso, o reajuste do salário mínimo, como bem mencionou a Raquel, logo no início do programa. Isso significa um impacto de mais ou menos 80 bi. Esse é o valor que está sendo trabalhado de uma maneira assim, bastante concreta, racional, no sentido de, olha, o Congresso tem condições de aprovar isso aqui e não essa loucura proposta pelo PT. Aliás, nós estamos falando de pessoas, de políticos que já estão aí, que se conhecem, que sabem como é que funciona a política em Brasília. E aí já tem gente já do PP, do PL, que me falou assim, está muito claro que o PT do Lula colocou um bode na sala. Para tirar o bode na sala, né, aumenta ali, joga uma proposta irrealizável para negociar, para conseguir ali o mínimo. E esse mínimo, dentro, naturalmente, da responsabilidade fiscal, são esses 80 bi. Que, aliás, eles também estão trabalhando alternativas para buscar o custeio desses 80 bi através de ajustes do PIS/COFINS, que tem aí mais uns 50 bi. Tem mais um recurso que eles devem raspar daqueles fundos, né? Fundo da Marinha, inclusive fundos que o Guedes chegou a utilizar em algum momento também de necessidade, e eles entendem que nos últimos 2 anos não foram usados e deve ter ali mais ou menos mais uns 50 bi. Então, o Congresso está muito claro, assim, dentro dessa oposição, que é o Centrão, de buscar, de trazer o governo para a realidade, de trazer esse futuro governo para a realidade. E essa negociação ano a ano, ela é fundamental para o próprio exercício da política, né? Assim, essa PEC agora que está sendo negociada, ela é negociada com um Congresso, enfim, uma legislatura que está se encerrando, né? Então é um governo que não tomou posse, que não assumiu ainda. Então
isso se dá em condições muito precárias também. Então não é possível você, neste momento de transição, com um governo que ainda não assumiu e com um legislativo em fim de mandato, você negociar algo para 4 anos. Não, vamos negociar aqui, resolver essa questão emergencial e ano que vem o governo trabalha na formação de uma base, né, porque isso é fundamental para aprovar uma PEC, uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, você precisa, de fato, de constituir uma base. E para você constituir uma base, aí é muita negociação. Então, eu acho que esse é o encaminhamento que está mais consolidado e eu acho que o PT ainda vai ficar bem satisfeito, o governo Lula vai ficar bem satisfeito se ele conseguir esses 80 bi.